Epá, a sério, que porcaria deste clube. Porquê que eu invento esta merda? Olá pessoal, bem-vindos de novo aqui ao canal. O meu nome é Catarina Braz e faço cosplay. Yay! Se és novo por aqui, não te assustes que este é um canal de bem. Além de fazer tutoriais, também debato temas interligados à comunidade cosplay. E se achas que isso é coisa que te interessa, fica por aí, porque eu prometo que não te vais arrepender. Espero eu. E o tema de hoje é sobre uma lei que o governo japonês está a querer pôr em frente, ou pelo menos estão a considerar. Será que o cosplay vai ter de ser taxado por infringir direitos de copyright? Sei que já estou a pôr a carroça à frente dos bois ao dizer que cosplay pode estar a infringir direitos de copyright, mas vamos chegar lá. Tenham calma. Deixem-me então contar a história primeiro e depois dou-vos então a minha opinião, ok? Lendo muito brevemente a notícia no Crunchyroll, porque aquela que eu acho que é a principal fonte está na nikkansports.com e está em japonês e eu não sei japonês. Todos os meus anos a ver anime foram deitados por água abaixo. Estava à espera deste momento, mas não, desiludi a todos. Desculpem. Mas continuando, isto tudo porque o Japão quer implementar no seu projeto Cool Japan o cosplay. E o que é este projeto Cool Japan? Passo-vos já a explicar. O projeto Cool Japan é um projeto cujo objetivo é fortalecer as ligações entre o Japão e outros países através de diplomacia, economia e cultura. Vocês já estão a ver onde é que isto vai querer chegar, não é? Como todos nós sabemos, o cosplay é bonito, é colorido, é vivaz e prende o olhar de cada um. E muito sinceramente isto seria somente uma questão de tempo até isto chegar à mesa de pessoas importantes que decidem coisas importantes. Uma vez que o Japão é um país que tem um forte núcleo nesta matéria. O que dá a entender é que todo este processo precisa de ser regulamentado. E o que muitas destas pessoas começaram a perceber é que o cosplay e as empresas que detêm a propriedade intelectual ou direitos de imagem dos personagens não têm regulamentação nenhuma. Ou então é obsoleta, se calhar mesmo inexistente. Como eu tinha dito antes. Inexistente é a mesma coisa que existir. O que para eles foi muito triste, uma vez que esta atividade é bastante colorida, chama bastante gente e pode vir a trazer chatice, uma vez que isto, mais uma vez, não está regulamentado. Antes de mais, e só para clarificar, fazer cosplay como um hobby sem qualquer tipo de income é completamente legal aos olhos destes membros do Conselho. O que pode vir a trazer alguns problemas são as fotos que publicamos nas redes sociais e o facto de haver oportunidade, e alguns cosplayers fazem isso, de as vender. Aqui sim pode haver algum tipo de fricção, mas vamos adiantar mais isso ao longo do vídeo. Este assunto abrange principalmente os cosplayers que usam o cosplay como o seu trabalho, ou seja, é a sua atividade laboral. Segundo a notícia avançada pela Crunchyroll, um dos membros do conselho, o Sr. Taro Yamada, está a propor que seja elaborada uma base de dados para que estes cosplayers possam aderir e possam adquirir mais facilmente essas permissões. Se vocês ainda não estão a apanhar o fio à meada, esta notícia basicamente está a dizer que podemos ter problemas em fazer cosplay de determinados personagens de determinadas séries, uma vez que estamos a usar a sua propriedade intelectual sem qualquer autorização. E esta é uma das razões que a notícia está a ser tão falada. Mas, mais uma vez, isto é direcionado aos cosplayers que são profissionais ou aos cosplayers que utilizam o cosplay como a sua atividade principal laboral. Mas voltando ao que estava a dizer anteriormente, esta tática do Sr. Taro basicamente é para agilizar o processo, uma vez que os cosplayers podiam ter vários problemas em adquirir estas permissões. E claro, sem destruir a cultura do cosplay. O Sr. Shinji Inoue. A sério, eu tive tantos anos a ver anime e não sei pronunciar qualquer nome em japonês, por favor, matem-me. Por favor. O Sr. Shinji Inoue é então um dos ministros de Estado do governo japonês, está com este projeto e está a falar com empresas detentoras destes direitos de imagem ou da propriedade intelectual, junto também com cosplayers famosos como a Enako. Vocês conhecem ou não conhecem? É que eu não. Para tentar ver qual é que é a melhor abordagem para este tema e qual é que é a melhor solução para as duas partes. Como se não bastasse, então entrou aqui qualquer coisa para o meu olho, mas acho que estou bem, vamos então continuar. Esta é então a notícia que eu achei a mais fiável para vos poder dar aqui uma breve apresentação do tema e o resto acho que já é acrescentar um ponto a cada conto. Decidi então fazer aqui alguns bullet points e assim vou-vos apresentando as partes mais importantes deste tema e vou dando então os meus cêntimos. Então, o que é? Mais uma vez, isto são medidas de regulamentação do cosplay e do sistema de copyright japonês que o governo japonês quer então cimentar para poder aprovar no seu projeto Cool Japan.
Acho que até agora não foi falado em nenhum tipo de taxa ou que género de taxa estão a pensar e também nenhuma empresa como a Shonen Jump ou a Square Enix se pronunciou sobre o tema, para a gente ter um pouco de noção qual é que é a opinião das empresas em si. Quem é que isto implica? Implica então os cosplayers japoneses que utilizam cosplay como a sua fonte de rendimento. Fazer cosplay como puro hobby nunca seria posto em causa por estes governantes. Muito sinceramente também não acho que seria muito decente ir atrás de pessoas que simplesmente venderam 3 prints por ano, ou então que estão a fazer 5 fatos para 2 ou 3 pessoas e não reflete assim um grande nível de rendimentos. Aqui entra o que um amigo meu diz de política de fair use. Exemplo, se usas um molde 3D para a tua impressora 3D e vais vender 20 desses moldes que tu imprimiste a outras pessoas, talvez não seja assim tão mal dares um bocadinho, ou pelo menos dás uma parte significativa à pessoa que então teve o trabalho também de desenvolver essa parte em 3D. Percebem? Talvez? Não? Ok. Onde isto se aplica? No Japão, até agora. Não tenho notícia, ou pelo menos não tenho conhecimento de nenhumas outras empresas fora do Japão estarem a ser convidadas a falar sobre este tema, assim como nem as próprias empresas do Japão até agora se pronunciaram, pelo menos que eu saiba. O que é que pode então resultar daqui? Várias coisas e todas elas incertas. Como ainda existem negociações a serem feitas, tudo é especulação. A meu ver, e avançando isto, os cosplayers profissionais, como a gente gosta de dizer, terão de pedir então permissão às empresas detentoras desta propriedade intelectual para fazer certo personagem, ou talvez a série, ou talvez todas as personagens que essa empresa detém. Isto há muitas variáveis. Ou também as empresas podem dar como common use o uso dos seus personagens para fazer cosplay. Até agora as empresas ainda não se pronunciaram, portanto lá está, mais uma vez, tudo é especulação e o céu é o limite. Pode também acontecer o caso que uma empresa negue o uso dessa personagem para fazer cosplay a um cosplayer. E eu acho que isto é aquilo que pior podem fazer, porque estas notícias sabem-se em segundos, a empresa é identificada, é baixada, é eliminada, é extinta. Também vejo nisto uma excelente opção para a empresa que pretende convidar o cosplayer ou que pretende pagar ao cosplayer para estar presente no seu evento, pagar este tipo de taxa. Vamos expor o exemplo. Eu sou convidada pelo Iberanime, o Iberanime vai-me pagar para eu estar de cosplay naqueles determinados dias. Se calhar cabe ao Iberanime pagar essa taxa e não só eu. Certo? Sim? Não? Ok. Como já disse, há mesmo muitas variáveis neste campo. Ok, pontos positivos. Seria muito mal da minha parte se não enviesado não ver pontos positivos nesta matéria. Primeiro de tudo, com uma permissão, o cosplayer tem como um selo de aprovação da própria empresa detentora da propriedade intelectual do personagem para usar esse personagem noutros eventos ou então vender as suas prints, seja o que for. Mas é um selo e é uma garantia para chatices posteriores. Segundo, toda a gente ganha. Eu parto do pressuposto que esta taxa também reflita no ordenado e também no vencimento dos próprios artistas. Vou-vos dar um exemplo. Quantas pessoas já fizeram cosplay das personagens ou das personagens alternativas da Anne Alexander e nunca lhe pagaram um chave? Se calhar já estou a comparar isto a cosplayers que fazem cosplay como hobby, mas acho que também parte da base de tudo. Ou seja, se nós desde o início não estamos também a contribuir para os artistas, como é que depois também podemos subir na parte do cosplay, ser cosplay profissional e também ter de novo a vontade para fazer essa ação? Percebem? Sim? Não? Ok. Quais os contras? Eu também não sou burra, né, gente? Isto, claro, obviamente tem contras, né? Não. Cosplay é uma arte performativa que para muitos exige várias horas de trabalho, muito dinheiro e muita paciência. Se para além do dinheiro para os materiais, ferramentas, tempo e todas as outras coisas ainda tivéssemos de aumentar mais uma permissão para fazer cosplay de um personagem ao nosso orçamento, será que valeria a pena fazer cosplay sequer? E se calhar este é o grande medo dos cosplayers quando leem esta notícia. Eu acho que isto já ia escalar um pouco, mas também não julgo ninguém visto a situação mundial onde nós todos nos encontramos, não é? Outra situação talvez menos agradável é então para quem vende conteúdo gráfico da parte do cosplay. Por exemplo, eu vendo prints, mas eu acho que não é pelas 5 prints que tu vendes por ano ou 10 que esta regra te vai incluir a ti. Isto então para as pessoas que usam cosplay como a sua atividade laboral principal, como eu já disse anteriormente, e também para eles terem um processo mais regulamentado e mais protegido no seu projeto Cool Japan. O principal alvo disto é que o Cool Japan vá para a frente e que esteja bem consolidado. E se fossem com outras empresas como a Disney e etc?
Bom, aqui teríamos um problema, porque todos nós sabemos se há uma coisa que a Disney é boa a fazer, é ganhar processos. Mas muito sinceramente, se até agora não o fizeram, porque é que haviam de fazer agora? Porque é que haviam de ter isso na mesa? E também não fazia muito sentido o próprio Japão utilizar como divulgação do cosplay cosplayers com coisas que não são japonesas, como por exemplo Disney. Faz muito mais sentido eles tentarem divulgar a cultura japonesa através de coisas que nasceram no Japão. Portanto, eu acho que esta parte não é um problema. Então, e eu que só faço cosplay de coisas japonesas, como é que fico? Bom, vamos imaginar que eu sou uma cosplay profissional, que não sou, que ganho muito dinheiro com o cosplay, que não ganho, e que só faço então cosplay de coisas japonesas. Muito sinceramente, lá está, e mais uma vez, isto é relativamente ao Japão, aos cosplayers japoneses. No entanto, vendo-me nesta situação, eu talvez ficaria atenta a novas novidades. Novas novidades. Planagem. Acho que nestas situações mais vale nós estarmos mais seguros do que jogar a risco. E o pessoal que faz comissões e que vende props, hein? Então aí é que eu acho que este tema fica mais complicado, porque sabe, pessoal que tem o meu coração são estes artistas. Não vestem o personagem, mas fazem fatos e vendem-nos a outros. E têm todo o trabalho e perdem todo o seu tempo. Daí eu ter uma grande empatia por estes, porque eu também faço os meus próprios fatos. Mas algo me diz que esta regulamentação é inerte ao cosplayer e não aos artistas que fazem os fatos ou que fazem partes dos fatos. Muito sinceramente, se isto então avançar para a frente, se calhar parte do cosplayer pagar essa taxa e ficar responsável por essa parte, já que é ele que vai vestir o personagem. Pelo menos é o que me parece mais justo face a esta situação. Muito sinceramente não acho que agora haja razão para alarme, mas também não custa ficarmos informados, não é? E se fosse em Portugal? Bom pessoal, eu pago já tanto imposto que eu acho que só mais uma permissão para usar um personagem não seria nada. Mas pronto, mais uma vez isto diz inteiramente ao Japão e muito sinceramente eu acho que não vai passar daí. Mas também não custa nada estarmos informados, mais uma vez. Mas sinceramente acho que Portugal ia ser dos últimos países, uma vez que estas regulamentações fazem mais sentido em países que têm uma alta concentração de cosplay profissional, vamos assim dizer. Então, em qual é a minha opinião? Muito sinceramente, pessoal, eu sinto-me bastante dividida. Tive imensas dificuldades em escrever o guião para este vídeo e tive de me informar sobre vários pontos de vista de diversos amigos e pessoas que se me conhecessem mais ou menos o tema. Não é nada fácil, uma vez que eu sou cosplayer, eu também vendo prints e eu já fui convidada a estar presente de cosplay em alguns eventos e ser paga por isso. Mas, ao estar a defender essa parte inteiramente, teria de dar uma opinião enviesada, que é uma coisa que eu não vos quero dar de todo. Esta situação está pintada como se o Japão apenas quisesse ter uma coisa regulamentada, uma coisa que não lhe dê problemas daqui adiante. Mas se esta taxa, e se for uma taxa, refletir então para os artistas do Japão, eu não vejo isto assim a ser tão mau, muito sinceramente. Acho que esta situação escalou logo completamente para o facto de o cosplay estar em risco e eu acho que não é bem essa a abordagem. Uma vez que também não sabemos como é que as empresas vão agir sobre isto. Não sabemos se vai ser uma taxa, não sabemos se vai comprar por personagem, não sabemos se vai ser por série, se vão incluir todas as séries daquela empresa, se as empresas simplesmente vão querer dar autorização em ponto final, se basta apenas uma assinatura, nós não sabemos ainda mais nada. Mais uma vez, ainda existe muita coisa por saber, mas se esta iniciativa será uma iniciativa para aumentar e para promover a cultura e arte do país que é o Japão, não vejo mal nenhum quanto a isso. Até acho que nós mais do que nunca precisamos disto. Disto diga-se um boost à cultura e às artes e tudo mais. No final disto tudo, muito sinceramente, não acho esta abordagem assim tão má. Até porque há muita coisa que ainda vai passar, pessoal, e vamos ter de estar simplesmente atentos, até porque eu acho que não vai ser uma taxa completamente irrisória. Pode ser até simplesmente uma coisa de cêntimos, a gente ainda não sabe mesmo nada. Portanto, eu acho que a ideia base está boa, vamos ver então como é que ela se vai progredindo assim ao longo do tempo, vamos estar atentos. Mais uma vez, e como eu disse anteriormente, quando é situações de convites de eventos, eu acho que nessa parte cabe então ao evento ter essa responsabilidade, ok? Portanto, eu acho que nem sempre o cosplayer tem de andar assim com um monte de permissões de todas as personagens que tem e simplesmente distribuir, porque sendo assim, então a gente, o quê? Vamos fazer poucos personagens, vamos fazer muitos personagens, quem é que é o melhor cosplayer? Quem é que não é? Aquele que tem mais personagens com permissões é aquele que tem menos e que faz os cosplays bem? Enfim, isto vai ser tanta confusão, gente. Mas mais uma vez, eu acho que a ideia não é má. Ok, as minhas dúvidas. Falar deste tema sem ter várias perguntas na cabeça é extremamente complicado.
Primeiro de tudo, será então o cosplay um atentado de copyright? Muito sinceramente, eu acho que aqui já entramos numa grande discussão, até porque cosplay já é uma atividade que existe há bastante tempo e nunca antes tinha sido abordada desta forma, ou seja, nenhuma empresa, acho eu, não tenho conhecimento, tenha falado com um cosplayer e diz: "Ei, não podes, não te deixo." Acho que esta situação não tem acontecido e até acho que as próprias empresas acham assim alguma graça a haver este tipo de atividades. Primeiro, como eu digo sempre, cosplay é algo colorido, é algo vivaz e algo que prende o olhar. Algo que também pode estar a disseminar então essa série, esse jogo, seja o que for. É neste ponto que eu vou entrar um bocadinho mais à frente, mas vamos chegar lá. Uma das questões que me prende é, será que o facto de ser completamente fidedigno? Imaginem o seguinte, eu estou a fazer uma cosplay da Yennefer, se eu em vez de colocar uma peruca preta, coloco uma peruca loira e digo que sou Yennefer na mesma, será que eu ainda vou precisar de permissão para utilizar esse personagem? Não sei se também é a vossa dúvida ou não. Ou seja, será que existem aqui buracos em que a gente pode explorar e fazer o máximo para não pagarmos essa permissão, caso a gente seja cosplayer profissional? Já que existe assim um grande problema, ou pelo menos estão a levantar este problema de copyright através destas empresas que têm a propriedade intelectual dos personagens, por que é que as próprias empresas não fazem os fatos e entregam aos cosplayers? Eu sei que nesta parte parece que já estamos a entrar num contrato de modelos em que nós damos um fato e eles simplesmente vestem, mas isto até nem seria assim tão má ideia. E uma das coisas que também tem acontecido e eu vi foi, por exemplo, a Riot, que patrocinou a Yaya Han, uma das cosplayers mais conhecidas mundialmente, para fazer um fato de uma nova skin de um personagem. Este é um dos exemplos em que esta funcionalidade de termos então a autorização da empresa e também um cosplay funciona bastante bem. Já que continuamos aqui na questão do copyright, vamos também supor a seguinte situação. Imaginemos que um cosplayer profissional pede então autorização para um personagem a uma destas empresas. Obtém essa autorização, mas o cosplay fica um bocado aquém das expectativas. Porque acontece. Será que a empresa vai proibir o cosplayer de utilizar essa personagem? Será que já tendo esse dado adquirido o cosplayer pode fazer o que quiser com essa personagem? Será que ele tendo a permissão, a gente tem de fazer o melhor trabalho possível? Será que temos de fazer primeiro o fato e depois é que pedimos autorização? Man, isto é pior que um concurso de cosplay. Estão a ver como isto é muito complicado? Eu tenho muitas dúvidas, gente. Eu tenho mesmo muitas dúvidas. Muitas dúvidas. Muitas dúvidas. E muito sinceramente eu ainda vou a um tema ainda mais profundo do que isto. O que é que vai acontecer então ao loot content presente no Japão? Porque, muito sinceramente, existe muita gente lá que também vive com este tipo de income. Correto? Existem muitas cosplayers que estão a ganhar bastante dinheiro com este tipo de abordagem de cosplay, não é? Como é que vão fazer quanto a isso? Sem julgamentos, vocês andem, meninas, vocês façam o vosso trabalho, vocês you better work. E agora vou passar então aos comentários sobre este assunto que eu simplesmente não aguento. Ok, um dos comentários que eu vi mais foi: mas cosplay é publicidade gratuita. Lembra-se de eu ter dito há bocado que as empresas até gostam da parte do cosplay porque acaba por também disseminar a ideia do jogo que fizeram, da série que fizeram. Sim, é giro, mas não podemos usar isto como nosso grande argumento. E muito sinceramente eu acho esta ideia um pouco inconsciente. Acho que todos nós que vivemos neste mundo do cosplay, ou pelo menos conhecemos cosplayers, também temos conhecimentos sobre artistas, correto? Portanto, muito provavelmente nós todos conhecemos um artista, ou pelo menos conhecemos uma pessoa que vive das artes, ou uma pessoa que está a tentar viver das artes. E sabe perfeitamente que uma das piores coisas que lhes pode acontecer é ver alguém pedir um desenho, vir pedir alguém um fato, ou seja, o que for que a pessoa produz, e dizerem: olha, eu pronto, não tenho dinheiro, mas é assim, eu faço uma coisa ainda melhor. Eu faço de publicidade. Pá, gente, é assim, publicidade é bom sim e Deus sabe o quão é que eu preciso dela para este canal levantar um bocadinho aqui o ritmo. Mas publicidade não é tudo. Mais uma vez, eu acho que esta taxa vai ser completamente refletida então para as empresas e, consequentemente, para os artistas. Este cabelo está-me a irritar. Como eu estava a dizer, publicidade não é tudo. E, muito seriamente, esta mentalidade enerva-me um bocado especialmente quando eu comecei a trabalhar, porque aí sim eu comecei a ver que cada tipo de trabalho exige então o seu próprio pagamento e já que eu vou trabalhar com alguém, caso seja um fotógrafo, caso seja um designer, caso seja o que for, se eu peço o seu trabalho eu acho que deve ser devidamente remunerado. E é por isso que eu acho que esta ideia da publicidade gratuita e o facto de se já somos cosplayers e já temos trabalho, logo estamos a fazer também publicidade ao fato, esse não pode ser o argumento base.
E pronto, gente, acabou a minha carreira de cosplay, acabou aqui a minha carreira do canal, porque sinceramente de certeza que vai haver muita gente que não vai concordar com a minha opinião, eu pelo menos com esta parte da opinião. Desculpem. Isto vai mudar o cosplay para sempre! Gente, ainda nem nada passou e já estamos a assumir o pior cenário possível, portanto muita calma, ainda há muita água que há de passar, ainda há muita coisa por apurar, vamos só ficar atentos e vamos ver o que é que isto dá. Sinceramente, e mais uma vez, isto é para cosplays profissionais e sim, se tu és um cosplayer profissional e que vives inteiramente disto, acho que deves ficar atento, mas também acho que não há razão para tanto alarme. Mas o cosplayer já tem imenso trabalho a fazer o fato e assim não vai ser compensado devidamente. Eu compreendo esta opinião e sei perfeitamente onde é que isto vem e sei que vem de um espaço de humor. Mas e o artista? Também não teve trabalho a desenvolver o personagem? Penso que também seja um pouco injusto a gente só estar a olhar para nós cosplayers e não estamos também a assumir os artistas que tanto trabalho têm em desenvolver estes personagens. Encontramos numa situação bastante difícil mundialmente em todos os tipos de áreas e existem grandes dificuldades. E uma das áreas que está a ser até mais afetada tem sido as áreas da cultura e das artes. E portanto, por esta razão eu acho que nós temos de estar unidos. Mais uma vez eu acho que isto é simplesmente só para ter um projeto japonês, um projeto para divulgar toda a cultura, divulgar a economia do Japão, para as pessoas irem ao Japão, para as pessoas ficarem apaixonadas pelo Japão e quererem voltar, do que propriamente isto ir como uma katana por todos os países e todas as pessoas que fazem então cosplay. Eu acho que não é por isso, é simplesmente para eles terem uma coisa mais sólida, mais nada. Também não temos noção da dimensão desta taxa. Se for taxa, mais uma vez, até mesmo as empresas podem achar que, neste caso, não haja necessidade de haver uma taxa, já que essas empresas também pagam os próprios artistas. Portanto, a gente ainda não sabe onde é que isto vai ficar e muita coisa há de rolar. Portanto, vamos simplesmente ficar atentos. E é tudo, pessoal. Eu sei que esta opinião se calhar foi um bocadinho diferente das que estão a ouvir sobre este tema. Muito sinceramente, eu acho que isto não é de todo uma má ideia, porque eu acho que a ideia base é boa, é decente e alimenta toda a gente. Portanto, eu acho que ainda muita coisa vai rolar. Muito sinceramente, é possível que todas as empresas entrem em unissom e digam não é preciso pagarem nenhuma taxa, toda a gente é livre de fazer este tipo de cosplay sem nos pagar nenhum cêntimo e se quiserem trabalhar com isso, e se tu fores um cosplay profissional e queres levar o teu fato para um evento que foste convidado, estás à vontade, não precisas da nossa autorização. É isto que ainda é preciso ser apurado. Mais uma vez, volto a frisar, isto é para um projeto que é o Cool Japan, um projeto do governo japonês. Como vocês devem calcular, qualquer coisa que seja discutida pelo governo tem de ser altamente regulamentada e tem de estar tudo dentro dos conformes. No momento em que eles começaram a ver que podia haver problemas em usar nos seus panfletos, nas suas publicidades, personagens que existem noutras séries sem pedir autorização a essas entidades que têm a propriedade intelectual dos personagens, viram que podia haver alguns tipos de problemas. E, portanto, mais vale precaver do que propriamente ter problemas mais tarde, correto? Porque se nós estivermos atentos às novidades que eram anteriormente com copyright e tudo mais, sabem que estes processos são de milhões. Há muita gente que fica muito interessada em ver outras pessoas mal. Portanto, o governo japonês, na minha opinião, está simplesmente a precaver. Será isto assim tão mau? Muito sinceramente eu acho que não, acho que os cosplays profissionais não se têm de preocupar com isto. Se for então uma taxa, pode ser uma taxa completamente irrisória, pode ser uma coisa que sinceramente não vale nada. Mais uma vez, a própria empresa pode chegar ao pé do cosplayer e dizer, olha, obrigada pela tua oportunidade, obrigada por nos estás a pedir autorização, está até aqui, olha, tens aqui um patrocínio nosso, podes fazer cosplay mais destas personagens, faz favor, divulga por nós. Isto até pode dar numa grande aceleração da comunidade entre cosplayers e empresas, percebem? Acho que existe aqui uma boa oportunidade. Se eu acho que isto é totalmente uma afronta, também não, mas eu também não acho que isto seja assim tão mau, mas também não, mais uma vez, não acho que isto seja 100% bom, atenção. Se isto de facto passar para uma taxa ridiculamente alta, pode haver então o facto de certos e determinados cosplayers que nós todos gostamos deixarem de fazer cosplays desses personagens. E é chato, é bastante chato, uma vez que uma pessoa está aqui a tentar trabalhar, quer dizer, já é difícil trabalhar nesta área, ainda uma pandemia. Portanto, imagina o resto. Mas eu acho que temos de ver isto de um ponto de vista positivo. Eu acho que se isto for para refletir para a cultura e para as artes, tem todo um ótimo lugar. E se é simplesmente para ter um projeto em que possa chamar mais pessoas ao Japão e possa haver mais bolsas de estudo e possa haver mais outro tipo de income para
nós podermos ir mais para... Desculpem. Para o Japão chamar mais pessoas a convidar ao seu grande país, já que muito certamente muita gente tinha viagens para o Japão e tiveram de ser canceladas. Acho que não é assim tão má ideia, mas deixem-me a vossa opinião nos comentários, ok? Eu sei que esta opinião é um bocadinho diferente do que têm visto, mais uma vez, eu repito muitas vezes, mas não queria simplesmente dizer aquilo que todos estão à espera, ou não queria não dizer aquilo que eu quero dizer. Faz sentido? Desculpa. Mais uma vez, os vossos comentários aqui são muito importantes, portanto escrevam a vossa opinião, porque eu posso não estar a ver um ponto muito importante que possa muito rapidamente mudar de opinião. Atenção, este é um assunto muito recente, é verdade que quando a gente lê as coisas, às vezes a gente escolhe lados, mas isto às vezes não é para escolher lados, às vezes é simplesmente para debater e para todos termos então uma discussão saudável sobre este tema. Honestamente, eu acho este tema muito, muito interessante, mas não consigo ter uma opinião muito concisa e não consigo dizer, ok, hoje penso assim e vou pensar sempre assim. Não, eu acho que esta minha opinião pode até vir a mudar, depende de como é que as coisas evoluem, depende de como é que há outros assuntos que se calhar merecem também essa atenção e eu não estou a dar porque não me lembrei deles, percebem? Ou seja, é por isso que eu vos peço então para debaterem isso nos comentários, ok? Por hoje é tudo, pessoal. Obrigado por estarem aqui, obrigado por terem assistido a este vídeo. Se gostaram deste vídeo, metam um like. Não se esqueçam de subscrever ao canal, já que isso ajuda tanto. E se vocês quiserem ajudar nesta épica batalha que é o cosplay e manter este canal, podem fazê-lo de 3 grandes formas. Através de prints. Epá, eu sei que agora durante este tema é sério, dizer fazer publicidade às minhas prints é completamente ridículo. Mas pronto, vale o que vale. Artigos de artesanato. E pelo Ko-Fi. Vemo-nos então no próximo vídeo. Tchau!